Bom dia, paz do Senhor Jesus. Estamos agora no nosso canal do YouTube, no nosso momento resumo da nossa escola bíblica dominical. Como sempre, uma semana antes, você a recebe no conforto da sua casa. Se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, eu convido você a se inscrever e compartilhar os nossos vídeos, deixar o seu comentário, que é muito importante para nós. Título da aula de hoje é A Impaciência na Espera do Cumprimento da Promessa. É muito complicado quando eu e você não confiamos inteiramente naquilo que Deus nos prometeu. Veremos na história de hoje a precipitação de Sarai e de Abrão na gestação de Ismael com Agar. E o grande problema que existe hoje em toda a revolta contra Israel surgiu exatamente desta impaciência nessa geração a qual Ismael gerou. São os inimigos dos filhos de Abraão. Texto áureo baseado em Gênesis 16:2. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura tereis filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. A impaciência antagônica à fé, por isso não devemos ser dominados por ela, pois a impaciência é antagônica à fé, pois a paciência não sabe esperar o momento certo. A impaciência atrapalha a fé naquilo que é verdadeiro. E não podemos ser dominados por ela, é o que está dizendo aqui na verdade prática. Deus é fiel e cumpre com suas promessas no tempo certo. Basta que saibamos esperar o tempo certo de Deus. Gênesis 16:2, Sarai dá lugar à impaciência. 1 Pedro 5:7, lançar a ansiedade sobre Deus. Pedro está nos convidando, não sermos impacientes. Salmo 40, verso 1, esperai com paciência no Senhor. O salmista disse. Romanos 12:12, pacientes na tribulação, em tudo devemos ser pacientes. 2 Pedro 3:9, Deus é longânimo, ou seja, devemos esperar na promessa dele. 1 Tessalonicenses 5:14, devemos ser pacientes para com todos e para com tudo, se queremos alcançar a promessa de Deus nas nossas vidas. Texto de base da aula de hoje é longo, não vou ler, ainda mais porque é uma leitura muito conhecida, todo mundo conhece, mas se encontra no livro de Gênesis, capítulo 16, versículo 1 ao 16. Você pode acompanhar na sua casa, na sua Bíblia. Abraão é chamado de pai da fé e amigo de Deus, porque deixou sua terra rumo ao desconhecido, tornando-se figura central para judeus e gentios. Contudo, o Senhor usou o tempo para moldar o seu caráter. A promessa divina parecia distante à circunstância, não se alinhava, e Sarai, vencida pela impaciência, decidiu agir por conta própria, ao entregar sua serva a Abraão. É muito ruim quando não temos mais paciência para esperar em Deus e começamos a agir por nossa conta própria, por nossas ações próprias. O preço é muito grande. Como eu disse na abertura desta matéria, toda esta briga que você vê contra Israel, todos esses homens bomba, essas destruições, essas guerras do Oriente Médio, vêm exatamente dessa situação. Porque todos eles são descendentes de Ismael e fazem guerra constante a Isaac, o filho de Abraão, o filho da promessa. Eles têm o desejo de destruir Israel, de acabar com Israel, arrancar Israel do mapa. E tudo isso porque Sarai e Abrão não esperou o momento certo da promessa. Não esperou Deus cumprir
aquilo que eles tinham prometido para eles. Meu irmão, minha irmã, cuidado com o que você está plantando hoje. Meu irmão, minha irmã, cuidado com a decisão que você está tomando hoje, pois o seu futuro de amanhã pode ser bom ou ruim. Depende da sua decisão de hoje. É a sua decisão de hoje que vai dizer o que você vai colher lá na frente ou a sua descendência, seus filhos. Então, Abraão, por sua vez, não a lembrou das promessas recebidas, pois devia ter dito: não, Sarai, espera, não vou deitar com Agar, nós temos uma promessa e Deus vai cumprir. Ambos tinham fé, mas precisavam guardar na memória o que Deus lhe dissera. Esse é o segredo para não sucumbirmos na espera e não agirmos por impulso, como fizera Abrão e Sarai, né? Não devemos agir por impulso, devemos continuar confiando e esperando em Deus, né? Nessa lição devemos aprender que a espera em Deus é muito melhor do que precipitarmos e agirmos por conta própria. Você tem a virtude da paciência? É uma pergunta. Em um mundo imediatista e ansioso, muitos agem como Sarai, tentando resolver tudo sem Deus, tentando ajudar a Deus. Mas as consequências chegam. No reino de Deus não há espaço para imediatismo. O Senhor governa o tempo, por isso devemos esperar nele e rejeitar toda ansiedade, confiando que seus planos são perfeitos e se cumprem no momento certo, tá? Não é na hora que eu quero, não é na hora que você quer, no momento certo. A paciência preserva o coração e fortalece a fé em meio às demoras da vida, né? Então não devemos ficar ansiosos com o que está à nossa volta. Introdução. Deus fez uma promessa a Abrão, mas o tempo passou e parecia que ela jamais seria cumprida. Abrão já estava com 85 anos e sua esposa também era bem idosa. Então Sarai foi dominada pela impaciência e desejou agir por conta própria. Ela decidiu entregar sua serva a Abrão para que tivesse filhos com ela. Ao que tudo indica, o pai da fé e amigo de Deus não consultou ao Senhor, mas deixou se levar pela impaciência de sua esposa. Todos que são dominados pela impaciência sofrem consequências ruins, e com Abrão e Sarai não foi diferente. Nesta lição meditaremos sobre a sabedoria divina de aguardar com perseverança o cumprimento da promessa de Deus dirigida ao seu povo, dirigida a nós. Nós precisamos acreditar na promessa de Deus, nós precisamos ter paciência, nós precisamos aprender a esperar. E isso não é fácil. Eu sou daqueles que sou impaciente, eu sou daqueles que não gosto de esperar, gosto de agir, gosto de fazer, gosto de realizar. Mas essa lição, ela nos ensina a sermos pacientes e esperarmos em Deus, pois o pai da fé e a tentativa de ajudar a Deus. Tópico 1. O plano para ajudar a Deus. Jamais devemos querer ajudar a Deus. Deus não precisa da nossa ajuda. Deus não precisa que nós viemos ajudá-lo. Deus precisa que nós confiemos na sua promessa. Quando Abrão questionou o Senhor dizendo que seu herdeiro provavelmente seria o Damasceno Eliezer, seu mordomo, o Senhor lhe assegurou que tal não aconteceria. O herdeiro seria um filho seu e de suas entranhas, ou seja, um filho natural nascido do ventre de Sarai. Gênesis 15, 2, 4. Mas o tempo passava, os anos seguiam-se e a promessa não se cumpria. Então sua esposa, observando a circunstância desfavorável à idade avançada do esposo e dela e a sua esterilidade, pensou em uma solução humana. Na verdade, um atalho para ver a promessa de Deus sendo cumprida. Sim, Sarai sugeriu que Abrão se unisse a Agar, sua serva egípcia, para que ela viesse ter um filho. Gênesis 16, 1, 2. A impaciência tornou-se maior que a fé de Abrão e Sarai.
Os que eles não perceberam é que muitas vezes o Senhor usa o tempo, a espera, para forjar o nosso caráter. Infelizmente, muitas das vezes nós somos testados por Deus. Deus quer olhar a nossa fé. Deus quer ver até onde vamos e como agiremos. Se vamos continuar confiando nele e esperando ou não. Abrão aceita o plano de Sarai. Abrão estava sendo pressionado. Era a coação da esposa e do tempo. E acabou aceitando a tentativa de Sarai em querer ajudar ao Senhor. Quando deixamos que a ansiedade e a paciência tomem o primeiro lugar em nosso coração, a nossa fé sucumbe e acabamos cometendo muitos erros. Temos de seguir o conselho do salmista, que afirma que esperou com paciência no Senhor. Salmo 40, verso 1, né? Esperei com paciência no Senhor e ele inclinou-se para mim, ouviu a minha oração e tirou os meus pés de um charco lodo e firmou sobre a rocha. Agar zomba de Sarai. Agar também aceitou prontamente a proposta de Sarai e certamente se sentiu muito honrada. Então Abrão tomou sua serva e ela engravidou. Parecia naquele momento que o plano era perfeito e tudo ficaria bem. Porém não demorou muito para Agar se levantar contra sua senhora, zombando dela e menosprezando. Gênesis 16, 4, 5. O erro de Sarai trouxe para o seu lar o desprezo, a zombaria e certamente a tristeza e a dor. Quando Sarai deu Agar a Abrão e Agar engravidou, Agar começou a dizer a Sarai: eu posso gerar, né? Em outras palavras, você é seca, você não pode gerar, você não pode dar filho a Abraão, você não será a mãe das descendências de Abraão. Ainda que você tome o meu filho, isso eu estou imaginando, né? Porque ele no seu direito é seu, mas quem gerou foi eu. Então houve aquela intriga pronto de Sarai mandar Abraão, mandar Agar e Ismael embora. Principalmente quando Isaac nasceu, nós ainda veremos no decorrer dessa aula que Ismael perseguia Isaac. Reconhecendo as promessas de Deus. Para podermos depositar nossa fé nas promessas de Deus, é necessário primeiramente sabermos o que é e o que não é uma promessa de Deus na Bíblia. Obviamente, se aplicarmos como promessa um versículo que de fato não é, nenhuma promessa, então, na fé, estará deslocada e ficaremos, então, desiludidos quando não virmos o resultado que esperamos. Ou seja, o que o autor quer dizer aqui, que precisamos saber se a promessa é de Deus ou não. Se o profeta fala por Deus ou é um falso profeta. Porque se nós não vermos essa promessa cumprir que o tal profeta falar, podemos ficar desapontados com Deus, pois ficaremos desiludidos se o resultado que estávamos esperando não acontecer. Então, antes de você deixar a promessa descer ao seu coração que você está ouvindo, aplique primeiro para saber se essa promessa é de Deus ou do homem. Porque fazendo isso, não ficaremos desapontados com a palavra de Deus se a interpretarmos corretamente. 2 Timóteo 2,15, e aplicarmos apenas os versículos que se constituem promessa para nós hoje, né? Porque infelizmente há muitos falsos profetas, há muitas pessoas que em vez de Deus usá-las, elas querem usar a Deus. Promessas feitas a indivíduo específico não foram formuladas com a intenção de ser válida para todos os crentes. Um exemplo disso é Gênesis 12:2. Essa promessa foi feita apenas a Abrão e não aos crentes geral. Portanto, os crentes de hoje não devem considerá-la como uma promessa bíblica dirigida a eles, porque foi uma promessa específica a Abraão. E, voltando ao texto da aula que estamos em pauta neste momento, é que Sarai e Abrão agora passaram a sofrer pela sua impaciência. Passaram a sofrer por não ter esperado a promessa cumprir no tempo determinado que Deus queria para os dois.
Tópico 2, as consequências de agir por conta própria. Conflito familiar. Não tardou para as consequências do ato precipitado de Sarai se manifestarem. As primeiras foram a competição e a soberba. Agar, serva egípcia, comportou-se como uma competidora, fria e ingrata. Em sua altivez, ela passou a desprezar sua senhora, como falamos, causando-lhe mal-estar e trazendo confusão para o clã, para a família, para os servos de Abraão. Gênesis 16, 4, 6. A fuga de Agar. E Sarai então começou agora a afligir. Ela era sua serva, só que chegou dado o momento que Agar agora foge com a criança no seu ventre. Agar não se considerava mais serva de Sarai, mas tornou-se uma adversária. Diante da confusão, Sarai cobra de Abrão uma resposta imediata. Então o patriarca responde: disse Abrão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, faz o que é bom aos teus olhos. E afligiu a Sarai ela. Então fugiu ela, Agar, de sua face. Gênesis 16, 6. Agar e Sarai agiram erradamente e sem nenhum sentimento, uma pela outra. Podemos imaginar a triste situação de Agar grávida, pela primeira vez, sem experiência, sem comida, sem água, solitária e errante pelo deserto. Até que Deus interviu nessa história. Deus entra em ação. Deus é justo e fiel e amoroso. Ele ouve e vê e responde aos aflitos. O Senhor ama a justiça e aborrece a iniquidade. Salmo 45, verso 7. Depois que Sarai afligiu Agar, esta fugiu e foi encontrada pelo anjo do Senhor no deserto, junto a uma fonte. Em seguida lhe perguntou: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? O anjo perguntou. E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Gênesis 16, 7, 8. Então o anjo lhe informou: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das tuas mãos. Às vezes é preciso retornar ao lugar de onde saímos, nos humilhar, pedirmos perdão e esperarmos que Deus venha agir em nosso favor. O Senhor tinha uma promessa a Abrão, mas ele não desamparou a serva, que estava em uma situação de vulnerabilidade. O Eterno é justo, não age como os homens. Havia também uma promessa para Agar, mas ela precisaria retornar e humilhar-se perante sua senhora. Gênesis 16, 10, 12, Agar é recomendada a voltar à casa de Abrão, a voltar à sua senhora Sarai, a humilhar diante dela, Porque os servos devem ser obedientes aos seus senhores. Veja o que nos diz o auxílio bibliológico. Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Foi a fala de Sarai. E naquela época era costume entre os povos da Mesopotâmia que a esposa incapaz de conceber filhos obrigasse sua serva a gerar filhos por ela. Os filhos então pertenceriam à esposa legítima. Não obstante, o costume não era dessa maneira que Deus pretendia dar a Abrão e Sarai uma família. O Novo Testamento equipara o filho de Agar ao fruto de esforço humano, segundo a carne, não segundo o Espírito. Gálatas 4, 29. Em outras palavras, somente podemos cumprir os propósitos de Deus se fizermos as coisas à maneira dele, pelo poder do seu Espírito, pela oração e pela confiança na promessa que Deus tem colocado sobre as nossas vidas. Tópico 3. O Deus que conduz a história. O Deus que ouve e vê. Na solene promessa a Agar, o anjo declarou que o menino deveria ter o nome de Ismael, nome dado por Deus. Que privilégio! O significado do nome Ismael é Deus ouviu. Agar parecia abandonada e perdida, Gênesis 16, 7, 11. Mas Deus se fez presente no deserto, viu e ouviu a sua dor. O Eterno agiu em seu favor e não só em favor de Sarai e Abrão, seu servo. Todo-Poderoso honrou aquele filho que não era o da promessa, mas era filho do amigo de Deus e pai da fé. Tudo conforme a sua soberana vontade.
Nos tempos de Abrão, era comum os homens serem pai, mesmo idade avançada. Ele teve o seu primeiro filho com Agar quando tinha 86 anos de idade, Gênesis 16:16. Para ele deve ter sido uma experiência muito importante. Em obediência ao que lhe dissera o anjo, deu-lhe o nome de Ismael, mas aquele não era o filho que Deus lhe prometera. Ismael era o resultado de um plano traçado entre Sarai e Abrão, e que envolvia sua serva egípcia Agar. No entanto, nada foge aos cuidados de Deus. Conforme o anjo falou para Agar, Deus fez de Ismael uma grande nação. Aprendemos por intermédio da vida do patriarca Abrão que Deus governa a história, pois ele é soberano, e os eventos acontecem da maneira como ele permite. Contudo, ele intervém diretamente para realizar os seus propósitos, como fez com Agar. O Senhor já havia determinado o momento em que o filho da promessa Isaque viria ao mundo. Abrão e Sarai não poderiam fazer nada em relação a isso, mas somente aguardar o momento certo de Deus em suas vidas. O cuidado de Deus em todo o tempo. Quando Sarai tratou severamente Agar, esta fugiu pelo deserto. Gênesis 16:6. A cena desperta compaixão. Quem ajudaria uma serva estrangeira e sozinha? Contudo, Deus se revelou a Agar, mostrando que nenhum coração aflito passa por despercebido aos seus olhos, e que o Senhor vela pelos que sofrem. Ele responde e cuida de nós em tempos difíceis e nas aflições, quando ninguém mais vê o que nos aflige. Nos momentos difíceis que Abrão e Sarai e Agar estavam enfrentando, e que em nossa jornada nós também passamos e enfrentamos, precisamos orar e confiar em Deus, experimentando da sua paz em meio à tribulação. Filipenses 4:6-7. Obtendo da sua força uma fé em Deus. Efésios 3:16, Filipenses 4:13. E recebendo de Deus a sua misericórdia, graça e ajuda. O Deus soberano em seu infinito amor há de nos acolher, né? Se confiarmos nele e esperarmos nele, né? Nós devemos sempre confiar no Senhor. Nós devemos sempre esperar no Senhor e sabermos que Deus nos ouve, que Deus nos socorre, que Deus, ele estende a mão a nós, né? Aos olhos humanos, Agar talvez era só uma serva. Aos olhos humanos, ninguém talvez ajudaria Agar, ainda mais sendo ela fugitiva, né? Podia ser capturada, né? Podia morrer no deserto, podia ser violentada, né? Ou feita escrava, porque naquela época era normal pegar as pessoas e fazerem de escrava. Então Agar estava correndo vários riscos, mas Deus então interviu naquela história. E Deus sempre intervém na história do homem e da mulher, ele acreditando ou não em Deus, né? As consequências depois pode vir por termos agido de uma maneira que não foi a maneira a qual Deus pretendia que nós agíssemos. Mas Deus está pronto em nos socorrer, se nós clamarmos a Ele e confiarmos nele. Conclusão. Os anos passaram e Abrão e sua esposa ficaram impacientes pela demora no cumprimento das promessas de Deus. Pois Sarai, olhando a esterilidade, acreditou que poderia ajudar a Deus e sugeriu que seu esposo tomasse sua serva Agar, uma egípcia, a fim de ter filho com ela. Como já dissemos, mesmo sendo um homem de fé, Abrão aceitou participar do plano da sua esposa, e o plano humano deu certo. Abrão uniu-se a Agar e tiveram um filho e chamaram de Ismael. Mas vimos, como falamos nesta aula, que as consequências não tardaram e não foram boas. Essa parte da história de Abrão é marcada por erros. O patriarca, sua esposa e sua serva erraram, pois Deus não precisa de atalho ou da ajuda humana para que seus planos se cumpram. Ele é o Senhor que governa a história, como afirmou o profeta Isaías. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Esperando eu, quem impedirá? Isaías 43, versículo 13, né? Operando eu,
quem impedirá? Antes que houvesse dia, eu sou, Deus diz. Meu irmão, eu vou repetir. Deus não precisa da sua ajuda. Deus não precisa da minha ajuda. Não queira ajudar a Deus. Não queira falar aquilo que Deus não falou. Não faça aquilo que Deus não mandou você fazer. Amanhã você vai chorar lágrimas de sangue. Se você sair da vontade de Deus, se você sair da direção de Deus, amanhã a consequência pode ser terrível, né? Repetiremos o que dissemos no começo dessa aula. Olha a guerra aí que está acontecendo. Estados Unidos, Iraque, Irã, todos esses países que vivem em guerra, todos esses países que vivem se autodestruindo, né? Todos esses países, né? Que esses homens bombas se explodem em feiras, em prédios públicos, no meio de população judaica principalmente, né? Foi exatamente dessa história de Agar, Sarai, Abrão, Isaac e Ismael. O filho da carne, Ismael, persegue o filho do espírito, que é Isaac. Esses povos do Oriente aí fazem guerras constantes tentando acabar com Israel. E isso será até o dia da volta do Senhor. A Bíblia fala da grande guerra do Armagedão, de Gog e Magog, onde nações se reunirão para tentar acabar de vez com Israel, com Isaac. Vai ser no momento que Deus descerá do céu e destruirá todas essas nações que se opõem a Israel. Porque Israel é Isaac, Israel é o filho da promessa. Mas nada disso poderia estar acontecendo agora, se Abrão e Sarai tivessem esperado o momento certo de Deus. Se Abrão e Sarai não tivessem dado Agar para gerar filho através de Abraão, não teríamos essa guerra, não teríamos essa matança que está acontecendo hoje. Então cuidado com a decisão que você vai tomar hoje, na criação do seu filho, da sua filha, no trato com o seu marido, com a sua esposa, no trato com a sua família. Cuidado com os negócios que você está realizando hoje. Cuidado com as promessas e com os tratos, com os contratos firmados hoje que você está fazendo. Porque o que você está fazendo hoje é o que vai ser colhido lá na frente. É o que vai ser colhido daqui a uns anos. Talvez você nem esteja mais aqui, mas estará seu filho, estará sua neta, seu neto, seus familiares, e de repente eles poderão pagar um alto preço, como Israel paga hoje, como Isaac paga hoje, o filho da promessa, que vive em guerra com os filhos da carne. Fique atento, meu irmão. Ore a Deus antes de tomar uma decisão. Espere com paciência no Senhor. Não tome a sua própria decisão. Não dê o seu próprio passo. Não haja por impulso, mas haja pela vontade de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Pastor Paulo Delanhas de São Paulo, Jundiaí. Não está inscrito? Se inscreva no nosso canal do YouTube. Compartilhe os nossos vídeos. Mande aos amigos e irmãos em Cristo. Com certeza sempre há uma palavra de Deus ao seu coração aqui no nosso canal do YouTube.